Olá, que bom que você apareceu aí no nosso segundo encontro no curso sobre o ensino religioso, didáticas de ensino. Seja muito bem-vindo. E hoje eu não estou sozinho, estou acompanhado do Bruno César. E Olá, muito obrigado por estar aqui com a gente. eu que agradeço. O Bruno, eu conheci ele alguns anos atrás, pude trabalhar no sul do Brasil numa uma rede de ensino confessional. E o Bruno é o cara que mais se destaca nessa parte de gamificação e me chamou muito a atenção. E quando a gente pensou sobre o curso, eu falei, o Bruno tem que estar junto. E que bom que você está aqui com a gente, Bruno. Obrigado. Obrigado aí pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aí com vocês. Valeu. E Bruno, para a gente começar, a gente vai falar sobre então gamificação no ensino específico para o ensino religioso. Sim. Aonde que começou essa tua ideia de trazer pedaços, né? A ideia de jogo para dentro da sala de aula, para o ensino. Isso você experimentou quando você era aluno? Você caiu a ficha assim, poxa, eu tenho que fazer isso? Como que surgiu isso? Então, eu estudei numa escola confessional, eu tive aula de ensino religioso, né, e também várias vivências em questão de igreja, na questão de educação de crianças. Minha mãe trabalhava com essa área, Legal. né, ela era voluntária na igreja nisso. Então, isso sempre foi, para mim, uma base muito grande. E aí me tornei pastor de escola, dando aulas de ensino religioso para a escola, e sempre senti uma carência muito grande em religião, porque muitas vezes os alunos não levavam a sério, os Uhum. alunos não demonstravam interesse em ensino religioso, não demonstravam interesse mais ainda por não valer tanta nota, como eles, para eles mais importantes são outras Algum disciplinas, preconceito, a né, galera? preconceitos também. Então foi muito difícil isso. E aí veio a pandemia. E Uhum. aí na pandemia a minha esposa ela começou a trabalhar alguns joguinhos, ela trabalha com educação infantil, e aquilo me chamou a atenção pensando, por que não ter joguinhos assim para o ensino religioso? E aí comecei a pesquisar sobre gamificação do ensino, entrei num grupo chamado Game Educar, fiz curso com eles, e ali eu comecei a estudar mais e aí preparar jogos, né? E aí na pandemia eu comecei a trabalhar os jogos, depois fui para o híbrido e continuei até hoje. E é uma diferença muito grande, assim, para mim, na questão de aula de ensino religioso, o quanto facilita a gamificação do ensino. Que legal. Então, é uma área que pode ser usada em outros componentes curriculares, em outras disciplinas, Sim, mas você está vendo e a gente vai conversar como a gente pode aplicar isso para o ensino religioso. Mas eu tenho uma pergunta para você, para já colocar no fogo aqui, tá bom? tá bom. Assim, quando a gente pensa sobre games, sobre jogos, de forma histórica, não era algo. Há vários grupos cristãos que não veem muita relação positiva entre os jogos e com a fé, né? O mesmo ensino cristão. Se a gente pensar assim, que muitos jogos no passado estavam associados à idolatria, se a gente vê o relato bíblico, Jesus sofrendo ali na mão dos soldados, era um tipo de jogo também, né? A qual Jesus estava sendo vítima ali de escárnio, né? E também muitos jogos estão associados à vida de vícios, à vida de é, Violência, violência, né? ocultismo, magia. Então, assim, a gente realmente deveria usar o recurso do jogo, que tem toda essa bagagem, muitas vezes até negativa, uh, para ensinar o ensino religioso. Será que é uma ferramenta válida? Isso que eu queria ouvir de você. Então, é uma situação assim, né? Você vai ver na Bíblia, não tem textos falando sobre jogo, né? Você tem falando sobre cuidado com o dinheiro, não cair em vícios e Uhum, etc. Tratando principalmente da questão dos jogos de azar, né? Mas os jogos não são somente isso, né? O que que é o jogo? O jogo, ele é um método social, é uma ação onde as pessoas estão ali e elas têm uma atividade recreativa.
Então, o jogo ele tem a ver com uma ação recreativa. Então, existem recreações boas. Jogo não é só o videogame, o jogo de baralho, o jogo de cartas, mas também tem jogos recreativos, jogos educativos, jogos, os esportes, né? São Os jogos, esportes são. né? E fazem bem para a saúde, para a atividade física. Tudo que envolva um indivíduo, que seja alguém que esteja ali competindo, que envolva regras também, né, que envolva a questão, às vezes, de competição, de ganhar ou perder. Se você não conseguir atingir tal, você perdeu, atingir tal limite, né? Ou você perde para outro. Então, isso é considerado jogo. Então, o jogo ele tem a ver com isso, ele tem a ver com recreação, né? E então a gente vai usar de um recurso que é recreativo para ensinar. Isso mesmo. O ensino pode ser legal Isso, também. isso mesmo. A ideia da gamificação do ensino é essa. É você utilizar elementos do jogo, você pode utilizar um jogo como também elementos de jogo para que isso estimule a educação, estimule o ensino para que possa se desenvolver. Por exemplo, na sala de aula, às vezes eu utilizo uma música parecida com a música de jogo, um pouco mais agitada, coloco simplesmente uma contagem regressiva e eles em equipes e falam, quem terminar primeiro os exercícios vai ganhar, tal. Então isso são elementos do jogo, né? Isso. Então os alunos não estão necessariamente jogando. Isso. Eles não estão ali com, sei lá, um tabuleiro, cartas, eles estão fazendo atividade, sei lá, da apostila. Atividade do livro, apostila, isso. Só que o sistema você colocou ali como sendo um jogo. Isso que é uma acaba linguagem. O tempo, isso. É a linguagem de jogo. E então eles ficam. E é uma coisa interessante, depois que eu comecei a trabalhar isso, que até aqueles alunos que são os alunos que não gostam de fazer atividade, eles também fazem. Que aí eu chego nisso, ô fulano, falta você, vai deixar sua equipe perder? Né? Isso, e aí eles se envolvem muito mais, assim, e tive, assim, um crescimento muito grande na questão de envolvimento da turma, né, com os jogos. Que legal. Então vamos ver um pouquinho aí também da tua experiência, mas antes é bom a gente classificar quais são os tipos de jogos. Isso mesmo. Existem vários, né? Então a gente já falou do conceito, né, de jogo, que é uma atividade recreativa, tá? E os conceitos de gamificação é você utilizar os elementos do jogo em sala de aula. Para desmistificar também um pouquinho isso, Ellen White, ela fala muito que os jogos recreativos eles são muito importantes na educação e que não é perca de tempo você parar um pouco, fazer uma atividade recreativa com os alunos. Isso, pelo contrário, vai aumentar mais ainda o conhecimento deles, vai ajudar eles com a questão, às vezes, de hiperatividade, como também vai unir os alunos junto com o professor. Então, vai melhorar o relacionamento professor e aluno. E isso resolve problemas de disciplina também. Porque a gente está pensando num desenvolvimento integral do aluno. Isso, né? Mesmo. Então, às vezes a gente tem assim, o verdadeiro ensino é só ali, um atrás do outro, sentado, e aquilo que talvez funciona mais para outras disciplinas, eu vou também aplicar no ensino religioso, mas há outras alternativas que a gente pode fazer, que o aluno pode se mexer, pode trabalhar em grupo, isso está numa linguagem também muito mais interessante para ele, que ele vai estar muito mais aberto para aprender e depois compartilhar esse conhecimento também, Isso, né? mesmo. Existem vários tipos de jogos e assim, ó, não tem nem como eu classificar muito. Eles são classificados por questão das ferramentas e pelas regras. Então, existem muitos tipos de jogos diferentes. Então, existe jogo de tabuleiro, jogo de cartas, jogo de interpretação, tipo imagem e ação, né, que usa mímica, jogos recreativos, esportes, jogo de realidade alternativa, que é estilo escape room, jogos digitais, como videogames. Então, é uma infinidade muito grande, assim, de jogos que você pode estudar, você pode aprender as mecânicas, né? Então, não precisa, eu tenho que fazer um jogo de tabuleiro em sala de aula. Não.
você pode utilizar recreações, você pode usar dinâmicas, e tudo isso trazendo elementos de jogo. Legal, muito bem. Você citou ali o escape room, né? Que seria Sim, você faz uma sala, né? Onde eles isso. precisam sair, tem elementos ali que eles precisam refletir, pistas. Isso mesmo. O ano passado eu trabalhei com um estilo, só que não era escape room, porque no escape room o objetivo é sair da sala, né? Nesse é um jogo de realidade alternativa, onde você imerge os alunos numa história alternativa e eles têm as pistas, os enigmas, os desafios para eles irem encontrando e se desafiando. E aí foram 7 encontros nesse jogo de realidade Legal. alternativa. Utilizamos não só elementos de jogos dentro de sala de aula, como quebra-cabeças, enigmas, desafios, como também utilizamos mídia, utilizamos uma série da Novo Tempo, Os Mistérios de Olã, e usamos tudo isso para ensinar profecias de Daniel e Apocalipse para os alunos. E eles aprenderam, né, conceitos difíceis, às vezes, como quiasmo, como, né, Apocalipse 17, e assim por diante. E eles aprenderam ali brincando e compreendendo assim de forma profunda, né? E gostaram muito. Com essa ideia de mistério, né? Então você usava primeiro uma série, é isso? Que Isso, era curto ali, acho que até uns 20 minutos, né, por isso, episódio. E daí eles assistiam e a partir dali eles já faziam uma dinâmica, eles já isso faziam mesmo. participavam de um jogo. A partir dali eles começavam a participar de um jogo. E uma coisa muito interessante da gamificação, você dá poucas instruções para os alunos e deixam eles aprenderem sozinhos. Se o aluno errou, você simplesmente corrige e diz assim, ó, você errou, continua até acertar. É assim um jogo, no videogame, né? Uhum. Eles vão lá, joga, morre, perde a fase, e eles vão tentando até ir se superando aos poucos. Ganhando habilidades Ganhando novas. habilidades, isso. Então, a gamificação do ensino, ela tem esse sentido. Você vai deixar eles aprenderem com os erros. Então, não é objetivo ele ter que decorar algo, ele tem que aprender, ele vai aprender, ele vai ganhando habilidades. Ele vai solucionando problemas. Isso. Então, interessante, se eu quero construir um jogo, então eu preciso criar um elemento onde o nível vai superando. Eu não posso começar já com algo extremamente difícil, que ele vai desistir, que ele vai perder o interesse. Né? Então eu começo com níveis mais fáceis, mas também desafiando e preparando ele para outros. Exatamente. Virão, né? Como esse, sempre depois que terminava o jogo, eu perguntava para eles um feedback. Como é que vocês acharam? Foi difícil? Foi mais fácil? Eu também fazia isso com os alunos. E aí eles iam explicando, professor, esse aqui foi mais difícil assim, tal. E aí nisso, no outro desafio, eu dava uma mudada, né, e ia melhorando. Que legal, que legal. Então esse aqui é o cenário onde você construía em sala de aula? Isso, foi numa sala de aula, né, nós construímos um cenário todo de mistérios, né, Bíblia personalizada, tinham mapas, fotos, imagens, tinham desenhos com tinta invisível que eles só conseguiam ver com luz negra e várias coisas assim. Muito bom, né? Eu vendo todas essas fotos aqui, né, eles inclinados, né? Inclinados, vendo, pesquisando. Então isso vai ficar na memória. É interessante, né? A memória vai guardar essas experiências. Exatamente. Então, aquilo que eles aprenderam vai estar associado com, poxa, diversão, alegria, surpresa. Então, isso tudo faz com que fique guardado. Eu fico imaginando eles, quando forem ensinar sobre o assunto, outra coisa qualquer, como que eles vão ter uma didática diferenciada também para alcançar as outras pessoas também. É verdade mesmo. E tem também jogos digitais, né? Tem o Em Busca do Paraíso Perdido, que é um jogo de tabuleiro, e ali os alunos eles respondem as perguntas no jogo de tabuleiro, e eles vão respondendo, e à medida que eles vão acertando, eles têm direito de jogar um dado, e assim andar várias casas pelo tabuleiro. Né? E tem o Caçadores de Tesouros com vários mini-jogos, onde eles são perguntas quiz também, de perguntas sobre temas bíblicos.
Tem também o Patmos Prison Escape, que é a mesma dinâmica do Em Busca do Paraíso Perdido. Eles são divididos em equipes, são alunos do 8º, e o objetivo é fugir da ilha prisão de Patmos, utilizando enigmas e respostas de um antigo prisioneiro, que seria o João. Né? E tem também o T-Game para o 9º ano, e aí esse é um jogo de tabuleiro, você pode utilizar o quiz, e à medida que eles vão acertando, eles vão andando no tabuleiro. E aí isso tem ajudado muito, sim, nas aulas de ensino religioso, eles têm gostado bastante. Outros projetos espirituais, eles têm se engajado bastante, legal. Porque a aula de ensino religioso acaba sendo o horário nobre, né? Que a gente tem com eles. Isso você falou é muito importante, né? Fazer do ensino religioso. Eu lembro que quando eu comecei, há mais de 10 anos atrás, a minha coordenadora dizia assim, olha, o ensino religioso precisa ser a melhor aula. E eu achava que eu estava já com tudo. Né? E daí ela assistiu uma aula, teve paciência comigo, olha, dessa forma, assim, funciona melhor, porque você já tentou fazer isso. Ela me abriu os olhos, assim, muito para a dinâmica, eu gosto muito de trabalhar com dinâmica, né? Trabalhei também com esse material que você produziu, do Em Busca do Paraíso Perdido. Sim. Nossa, os alunos ficavam maravilhados, assim, porque eu segui, né, as tuas fotos que você me indicou, ia vestido para aula, colocava música de fundo, preparava um cenário, levava eles onde tinha uma barraca ali, então isso ficava guardado. Depois, quando a gente ia jogar ali, nossa, eles queriam participar, e foi um período também de desafio do híbrido, então você tinha aluno ali na sua frente, mas também aluno em casa. Então como fazer com que ambos, né, possam se interessar? Então é um recurso muito, muito especial, muito importante aí. É verdade. E só tem coisas muito boas, assim, né? Nós só tem resultados positivos. A aula fica mais atrativa, o conteúdo eles absorvem de uma forma melhor, problema com disciplina melhora muito, né? Por exemplo, esse ano não tenho tido problema com indisciplina com os alunos, né? Turmas que às vezes os alunos eram considerados os mais terríveis, né? Eles escolhem como conselheiro, eles gostam da aula de religião, eles gostam da competição, eles têm essa característica, né? Então, e acaba tendo um envolvimento muito bom assim no relacionamento com os alunos, que é o que a Ellen White falou lá, sobre a recreação, que os alunos e o professor, eles acabam se unindo mais. Que legal. Então, assim, se o ensino religioso às vezes pode aparecer um desafio, o que eu vou fazer com esse livro? Que didática que eu vou usar? Então aqui o nosso objetivo é trazer uma proposta da ideia de gamificação, ou seja, eu vou trazer elementos do jogo, algo que os alunos estão acostumados no mundo deles, que eles gostam de jogo, às vezes eles estão no celular, eles estão jogando, né, e às vezes é aquela luta. Então a gente tem que entrar nesse mundinho deles e puxar eles para o que é o bom de verdade, né, para a Bíblia, para a palavra de Deus. Então, trazendo jogos bíblicos, isso faz uma diferença muito grande. Que especial, muito bom. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, não, essa geração é perdida, só quer saber de ficar no celular. Então, assim, uma forma, se isso atrai tanto eles, será que eu não consigo usar isso para alcançá-los? Né? E, poxa, você parar para pensar de um lado, onde eles queriam fugir da aula de ensino religioso, sei lá, dormir, né, ou a disciplina era ruim, e agora eles aguardar esse momento, e os que eram os piores, né, vamos dizer assim, os mais indisciplinados, eles se tornam alguém que, poxa, eu quero você como meu líder, você transforma, vira a chavinha, né, da cabeça dele, eles se tornam mais dispostos para aprender. Então isso é muito especial mesmo, é um recurso que a gente pode usar aí. Você tem muitos recursos, até mesmo que você fez, né? Sim. A gente pode deixar disponível se o pessoal pode sim. Quiser. Né? Vou estar quem precisar e quiser entrar em contato comigo, né? Vamos estar colocando o e-mail ali, pode entrar em contato. E também acho que se a pessoa quiser saber mais, acho que tem outros cursos sobre gamificação. Sim. Dá para usar o PowerPoint, construir no PowerPoint. Sim, tem jogos, no YouTube. Eu aprendi a fazer joguinho no PowerPoint no YouTube, né? Então é simples, assim, não é?
não é tão... Se você quiser fazer um quiz, uma coisa simples, tem para todos os tipos, né? E já traz uma diferença grande. Mas só de trazer elementos de jogo já dá uma boa mudança. Fica divertido até para o professor. Fica para o professor também. Bruno, muito obrigado. Obrigado. Foi muito precioso esse tempo. A gente espera que tenha aberto. É claro que a gente pode falar muitas coisas ainda sobre jogos. Aqui foi uma passadinha de 20 minutos, bem rapidinho, para a gente entender como a gente pode usar essa ferramenta, essa estratégia de ensino que muitos professores de destaque têm usado para o ensino religioso e como isso pode alcançar. E se você quiser, então, saber mais sobre isso e entrar em contato com o Bruno, a gente vai estar disponível para você o e-mail, ele pode te passar o material. Eu usei parte do material dele, foi muito bom. E a gente espera que você possa ter ainda um ensino religioso mais profundo, que alcance mais os nossos alunos, pensando na formação dele de forma integral, não somente espiritual, mas que nossa contribuição